meus queridos alunos, tudo bem? Bem, agora o que a gente vai fazer é o seguinte: para encerrar esse assunto, eu vou fazer o que eu chamei, que já está lá na plataforma, de análise gráfica, tá? E um finalzinho de dilatação volumétrica relativa a líquidos, ok? Por quê? Quando essa matéria é cobrada um pouquinho diferente, ela geralmente vai para a cobrança com gráficos, né? Ou fala um pouco de dilatação volumétrica de líquidos, que é um pouco sobre dilatação do recipiente, que às vezes a gente esquece que ele vai dilatar também. É, dilatação aparente. Então eu selecionei alguns exercícios para vocês, tá? Que já encontra-se lá na plataforma, que são, na verdade, 7 exercíciozinhos. Eu vou resolver mais ou menos um de cada, deixar os outros lá para vocês, mas teremos uma live tirando dúvidas sobre esse conteúdo, beleza? Então, se os que eu deixei para trás aqui, né, por algum motivo teve alguma dificuldade, podemos comentá-los sim depois, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício, ok? Questão 1, selecionei 4 exercícios. Então vamos lá, questão 1, né, consiste em fazer uma análise gráfica aí, né? O gráfico a seguir representa a variação em milímetros. Observa-se aqui, né? Uma dilatação. Nesse caso, né? O gráfico ele é de variação do L, ou seja, é um gráfico de dilatação. Vocês vão ver outros gráficos diferentes, tá? Dilatação. Dilatação em função da temperatura, ok? Temperatura. Por isso que você tá vendo o gráfico saindo da origem aqui, ó. Tá vendo o gráfico sair da origem, porque isso aqui não quer dizer que ele não tem comprimento, né? E passou a ter, surgiu do além, né? Não. É porque aqui está registrando só as variações. Então, eu não sei que comprimento que ele tinha, mas num primeiro momento aqui, ó, antes de a gente voltar para o enunciado, ele ele consegue, numa variação de 250 graus, ele variou 7,5. Mas qual era a variação que ele tinha, Carlos? Qual era o comprimento inicial dele? Tá lá no enunciado, beleza? Aí ele sofreu mais 250, totalizando 500, e com isso ele totalizou uma dilatação em milímetros de 15. Não, 15 não é muito, não. Bem, está falando em milímetros. Vamos olhar lá qual é o comprimento inicial. Então, o gráfico a seguir representa a variação de comprimento, a variação em milímetros, né, do comprimento de uma barra metálica de tamanho inicial igual a. Então, tá aqui, comprimento inicial da barra, 1.000 metros, ok? 1.000 metros. Se eu for passar isso aqui para milímetros, hein, para trabalhar tudo com milímetros, já que lá no gráfico já passamos um olho lá, hein? E vimos que está em milímetros, isso aqui vai virar 1.000.000, né? De milímetros, ok? Vamos colocar isso aqui em potência de 10, 1 vezes 10 a sexta, né? Milímetros. Então tá aí. O comprimento está aí, comprimento inicial aquecido em um forno industrial. Qual é as variações de temperatura estão lá no gráfico? Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear? É bom que é comprimento, já perguntou linear, né? Se não, eu teria que fazer uma operação, uma continha de nada, né? Então, dilatação térmica linear do material de que é feita a barra. Em unidades, já especificou qual unidade que ele quer do coeficiente. Ele quer que você dê essa resposta em não sei o que, vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Beleza? Qual que é a formulazinha? A mesma de sempre, né? Variação do comprimento, e o gráfico é de variação do comprimento. Comprimento inicial, alfa, porque está falando de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Aí o que eu faço? Aqui eu tenho duas opções. Ou eu pego a primeira variação, tá? Vai dar na mesma. A primeira variação, eu pego aqui de 0 a 7,5, aí sofreu uma variação de 250. Ou eu pego de 0 a 15, pego todo o gráfico, e uma variação de 500. Tanto faz? Tanto faz. Por quê? Porque a reta é a mesma. Não mudou a inclinação, é a mesma, é o mesmo material, é o mesmo tudo. Beleza? Então tá aí. Vamos botar a mão na massa e fazer essa continha aí.
Eu vou pegar o gráfico todo, tá? Vou desperdiçar gráfico, não. Vou pegar o gráfico todo. Ele teve uma variação de 0 a 15, então o delta tá tudo em milímetro. Tá, agora tá. Então eu peguei aqui 10, perdão, 15, que foi a variação total. Carlos, então tem certeza que eu posso pegar o 7,5? Pode. Pega aí. Pega o 7,5, faz com 7,5. Só que quem fizer com 7,5 tem que pegar o 250, beleza? Quem pegar o 15 tem que pegar o 500. Então tá aí. Comprimento inicial é o mesmo para todo mundo. Vão na potência de 10. Já está aqui. 1 vezes 10 dá 6. Opa, 6. Vezes o alfa, que é o que ele está querendo. Vezes a variação. Peguei a variação total, pego a variação de temperatura total também. Cara, isso aí não é temperatura, não tem aquela conversa de temperatura diferente, variação de temperatura? Sim. Só que o gráfico, como ele fala de variação de comprimento aqui no eixo Y, aqui no X ele está começando no 0 e indo até 250. Do 0 até 500. Então eu estou pegando, na verdade, a variação da temperatura. Né? Como eu peguei de 0 a 15, automaticamente eu estou pegando de 0 a 500. Quem pegou de 0 a 7,5 está pegando de 0 a 250. Então também está pegando uma variação, né, de temperatura. Agora você tem que fazer uma continha aqui, né? 15 aqui, né? Do lado de cá vai ficar 500 vezes 10 a sexta vezes o alfa. Eu vou melhorar esse 500 aqui, tá? Vou deixar só 5 para ficar mais fácil de visualizar a conta aqui, ok? Então, o que acontece? Vai ficar 15 dividido por 5. Só que tem uma potênciazinha de 10 aqui que eu vou ter que mexer nela, né? Tava 10 a sexta, eu diminuí 2 zeros aqui, então vou colocar a oitava. Ok? Que é igual ao alfa, certo? Que é igual ao alfa. Aí eu vou fazer essa continha aqui. Tranquilo? Só vou colocar essa continha aqui. E 15 dividido por 5 vai dar 3. Vezes 10, a potência vai passar para cima com sinal de menos. Só troquei o sinalzinho aqui, que é igual ao alfa. Ok? Bem, ele pediu que, nesse caso, a resposta fosse dada em alfa é igual a... Ele quer 10 a menos 6. Se ele quer 10 a menos 6, então vai ficar... Eu vou ter que colocar aqui, então, 300 vezes... Né, vou ter que diminuir, perdão, diminuir o número aqui, né? Vou ter que diminuir aqui, porque ele está falando que já é menor, né? Menos 8. Então vai ficar 0,03. Andei 2 casas para que a minha potência aqui fique 10 a menos 6, como ele pediu aqui, ó. Ok? Então ficou, andei 2 casas aqui para frente, porque é negativo, né? Vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, a resposta, né, como ele já colocou a unidade aqui, a resposta do meu coeficiente linear, não precisa fazer nada com esse coeficiente aqui, porque ele já pediu linear, né? Lembrando aí que se ele tivesse solicitado alguma outra superficial ou volumétrica, eu teria que mexer ainda. Então, tá aí, certinho? Tudo tranquilo? Então, eu fiz as contas aqui bonitinho. Se você fez aí com um 7,5, né? O que acontece? Você pegou a metade da dilatação, mas você também pegou a metade da variação de temperatura, ou seja, proporcional. Você vai achar a mesma coisa. Você vai achar 7,5, aí quando você mexer na potência de 10 lá, em vez de ser 5, né, dividir por 5, você vai dividir por 2,5. Porque olha, em vez de, tá vendo 500 que eu passei para 5? Tirei 2 zeros aqui, joguei na potência. Aqui, no final das contas, vai dar 7,5. Confere aí, beleza? Vai ficar 7,5 dividido por 2,5. 7,5 dividido por 2,5 vai dar o 3 também. Você mexer na potência de 10 vai dar isso aí. Ok? Tranquilos? Então eu extraí a maior parte dos valores do gráfico, né? Geralmente esse tipo de questão fornece só comprimento inicial. Isso quando o gráfico não fornece absolutamente tudo que você precisa. Ok? Tranquilos?
Então, as dúvidas, caso tenha alguma dúvida aqui, vai ficar para live, ok? Valeu, galera. Vamos lá para o próximo exercício. O próximo exercício fala sobre área, ok? Fala sobre área, que é a questãozinha 2, de acordo com a atividadezinha que eu coloquei lá, né? Na plataforma. Então tá aqui. Então tá aí. É uma adaptação, porque eu peguei aquela questão original que eu acabei de resolver e fui alterando algumas coisas, né? Para poder cercar e né, passar para vocês todas as formas possíveis disso ser cobrado numa prova, num teste, numa atividade, num simulado lá na plataforma, né? Por que não? Num SAS da vida, né? Que é um vestibular seriado, enfim. Então tá aí, o gráfico a seguir representa a variação em milímetros quadrados. Observe que agora esse gráfico já não pode sair mais do zero, porque ele não representa variação da área mais, ele representa, na verdade, a área, né? Então ele tem que começar por um valor, né? Tem que existir aqui. Começasse por zero, falar que não tem área e depois surge uma área do além, né? Então ele tem que começar de um valor inicial aqui, sim. Ele começa no valor inicial, ok? Ele começa no valor inicial aqui, que é o 2,02, né? Sofre uma variação de temperatura, porque a temperatura, sim, né, sai do zero, e vai até 2,04, tá vendo? Quando é área e não é variação da área, as variações são muito pequenas. Então tá tudo em milímetro quadrado, ele vem até aqui, ele sofre uma variação de 0 a 500, só que ele sofre uma variação também, tá vendo que esse é um tipo de gráfico que fornece tudo: comprimento inicial, comprimento final e a variação, né? Variaçãozinha aqui foi de quanto? Variaçãozinha da área aqui, ó, foi o quê? 0,02, né? Que foi o quanto aumentou aqui, milímetros quadrados, que eu estou falando de área, ok? Mas lá no enunciado ele fala, né, que representa uma variação em milímetros quadrados da área de uma chapa metálica de tamanho inicial, está aqui a área inicial, ok? Aquecida em um forno industrial. Letra A. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear? Observe que ele pergunta sobre o linear. Só que estamos falando de quê? Área. Estamos falando de área. Então, a formulazinha, tá, de dilatação superficial ou área, né, é área inicial, não é o coeficiente linear que aparece aqui agora, é o superficial, vezes variação da temperatura, beleza? Então, esse beta aqui, ele é área, então significa que ele considera duas dimensões, né? Ele é 2 alfas, lembrando aí, duas dimensões ou duas direções, né? Que é um quadrado, né? Lado vezes lado. Então, duas direções, ok? Então, duas direções. Então, ótimo, eu vou ter que ter esse cuidado, que eu vou achar o beta e vou ter que, para achar o coeficiente linear, que é o que ele está querendo, eu vou ter que pegar o beta e dividir por 2. Aí eu vou achar o linear, né, como ele está solicitando lá, certo? Beleza, então. E só para fechar o raciocínio, o objetivo, ele quer que você faça isso, né, do material que essa chapa, né, foi feita e tal, ele já especificou a unidade também, como o exercício anterior, né? Tem que ser dado em 10 a quinta, menos 5, né? Graus Celsius elevado a menos 1. Beleza? E para finalizar, com base na tabela, a tabela da atividade, galera, que eu apresentei lá no iniciozinho, tá? Qual material mais se aproxima desse coeficiente encontrado? Ou seja, eu vou lá na tabela, onde eu tenho diversos materiais, vocês vão olhar lá, vocês estão acompanhando, postei lá para vocês acompanharem. E lá tem alguns materiais como alumínio, latão, prata, ouro, cobre, né? Outros na forma líquida também, água, mercúrio, glicerina e tudo mais. Aí você vai
terminar de calcular aqui e correr lá para ver que material é esse. Tranquilos? Então vamos lá. Bem, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, achar o beta, né? Ou se você quiser, no lugar da fórmula, se você quiser, no lugar na fórmula, em vez de você colocar aqui o beta, você põe 2 alfas, que aí você já acha automaticamente o alfa, tá? Eu vou colocar o beta para chamar, mais para poder chamar a atenção, tá? Você não esquecer em momento algum que eu preciso estar atento a isso, porque na maioria dos casos ele sempre pergunta qual é o coeficiente de dilatação linear e sempre fornece o linear. Aí, calcula para mim a variação volumétrica. Ele te dá o linear, você já está com isso na forma. Atenção, você vai ter que fazer a transformação, beleza? Então tá aí, vamos resolver esse negócio? Qual foi a variação da área? Eu tinha colocado aqui em cima já, né? Tá aqui. A variação de 0,02. Então vai ficar 0,02. Comprimento, área inicial, 2,02. Comprimento inicial, dado no gráfico e no enunciado. Vezes o beta, vezes a variação de temperatura. Como eu peguei, que temperatura que eu tinha no 2,02 aqui, ó? Eu tinha essa temperatura aqui, ó, 0 graus Celsius. E lá no 2,04 eu tenho o quê? 500, ok? Eu tenho 500 aqui. Então, sofreu uma variação aqui de 0 a 500. 500 graus Celsius, ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar um 0,02 dividido, né? Fazendo essa conta toda aqui, vai dar um pouco mais de 1000, né? Pô, 1000 e uns quebradinho. Opa. 1000 e uns quebradinho. Vai ficar 1000 e uns quebradinho. Deixa eu tirar esse negócio aqui para não nos atrapalhar. Vai ficar o nosso 2,02 vezes 500, né? 1010. Então aqui vai ficar dividido por 1010, ok? Que é igual ao beta, ok? Bem, fazendo essa outra continha aí, né? Sem esquecer que vai ser o meu 1010 dividido por 2 praticamente, né? Dividido por 0,02. Eu vou achar aí um número bem grandinho aí, que é meu 500 nada, né? 50.500. Ok? Quem fez a continha. Mas eu quero, na verdade, antes de mexer com potência de 10, eu quero, na verdade, alguma coisa errada. Não, complemento inicial, 500 é a variação total, 0,02 e aqui eu quero o alfa. Então, no lugar do beta, eu vou colocar 2 alfas. Então, vai ficar os 50.500 aqui, dividido por 2. Então, vai dar 25.250. Vamos colocar uma potênciazinha de 10 aí, para tentar ficar do jeito que ele pediu lá. Vai ficar alfa é igual a 1, 2, 3, 4, 5 casas. 0,25 vezes 10 a menos 5, como ele solicitou, né? Graus Celsius elevado a menos 1. Então, eu andei, a vírgula estava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 casas, só para ficar do jeito que ele queria, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Então, tá aqui o coeficiente. Se aproxima de alguém bem. Todos da tabela lá, quem recorreu, tá em potência de 10 a menos 5. E talvez o que mais se aproxima aqui, né, seja então o vidro, mesmo assim com uma aproximação um pouco grosseira, porque do vidro, consultando lá a nossa tabela do Pirex. O que é vidro Pirex? É só um vidro mais resistente a variações de temperatura, né? Isso aqui é um vidro que, dependendo da variação da temperatura, porque antigamente até um copo, até um café quente podia romper o fundo do copo, né? Dar uma dilatação diferente. Então esse aqui é um copo, é um material, né, especial que tem uma dilatação mais uniforme. Se você recorrer à tabela, você vai achar que o coeficiente dele é 0,3
vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Ok? Então, o que mais se aproximaria, com uma aproximação um pouco grosseira aí, seria o vidro Pirex. Ok? Nenhum outro se aproxima tanto, né, quanto esse aqui. Beleza? Então, eu consultei. Eu achei o coeficiente linear, que foi o que ele pediu. Ok? Quem achou o dobro é porque esqueceu de dividir por 2. Né? Ele pediu linear aí. E consultei a minha tabela e achei o vidro. Né? Só tem um tipo de vidro lá. Né? Não, tem o vidro comum também. Tá vendo? Olha que bacana. Se você recorrer à tabela lá, vamos dar um pulinho na tabela. A tabela, observe que na tabela eu tenho no finalzinho aqui eu tenho vidro comum que é 0,9 e todo mundo da mesma potência, então posso comparar. E o vidro Pirex, então 0,3. A diferença? 3 vezes mais. O vidro comum dilata 3 vezes mais, ou seja, as chances dele dilatar demais e quebrar e romper é o que? É 3 vezes maior que o outro vidro especial. Então, em termos de cerâmica, porcelanato, né, peças de vidro, quanto menos dilatam, mais valorizadas são. Por quê? O risco de danificar, de quebrar, de uma cerâmica empurrar a outra, um porcelanato empurrar o outro porque dilatou demais, é muito menor. Então, a maior qualidade está associada ao menor coeficiente. Por que o menor? Não vai dilatar quase nada e eu posso levar esse vidro especial aqui no forno que ele não vai quebrar. Agora o outro nem precisa levar no forno. Ainda mais se ele tiver uma trincazinha lá que você não está nem enxergando, um café quente já quebraria, ok? Ainda mais um forno, né? Então, galera, fica essa questão aí, tá ok? Para ser analisada, ok? Então, voltando lá no meu exercício, tá? Fechou aqui então, tá certo? Próximo exercício é o exercício que na lista eu estou chamando ele de exercício 4. Tá ok? Na lista eu estou chamando de exercício 4, que é sobre um resfriamento. Ok? É um resfriamento que está ocorrendo. Então tá aqui questão 4, de acordo com a atividade lá da plataforma. Fechou aqui. Ok? Então, esse aqui, olha só, já mudei. A aparência do gráfico já mudou. Deixa eu analisar o gráfico para ir com um conhecimento um pouquinho maior lá para a questão. Ok? Por enunciado. Então é um resfriamento. O comprimento inicial, olha que interessante. O comprimento inicial. Né? Opa. Comprimento inicial é 5, vou até colocar aqui o volume inicial, né, perdão. O volume inicial 5,002 é tão pequeno, né? Só que está em milímetros cúbicos, por isso que é tão pequeno assim. Então o comprimento inicial é esse aqui, pelo gráfico, porque o gráfico, a reta começa aqui, né? E o final é aqui, onde a minha reta termina. Termina com informações, né? Passar um pouquinho, mas termina com informações, né? Temperatura, 500, novamente sai do 0 ao 500 e termina aqui, num valor que inclusive eu não sei, que é o comprimento final. Eu não sei qual é o volume, desculpa, falei comprimento de novo, hein? Novamente eu não sei qual que é o volume final. Ok? Não sei o volume final. Eu não sei o volume final, mas eu sei a variação de temperatura. Eu vou pegar o intervalo todo, né? Do início aqui, né? Então, eu vou pegar a variação toda, ou seja, 500 graus Celsius de variação. Vou correr lá na fórmula, deixa eu destacar bastante a minha fórmulazinha aqui. A minha fórmula de volume, ela fala do volume inicial, ótimo, que eu tenho ele aqui. Fala do gama, né? Quem que é o gama? É o meu coeficiente de dilatação volumétrico. E volume, quando eu estou falando de volume, eu vou falar de um cubo, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo um aqui.
vou falar de um cubo, né? Deixa eu mostrar que é um cubo, né? Bem, quando eu vou falar de um cubo, eu estou falando de, no mínimo, de três direções, ó, três dimensões. Ó. Deixa eu destacá-las aqui, né? Eu estou falando essa largura, essa alturazinha aqui, e faltou o quê? Esse ladozinho aqui, ó, né? Essa aresta e essa aresta. Se eu for calcular o volume, seria o quê? A vezes A vezes A. Eu estou considerando o quê? Perdão. Três direções, tá? Seria o A ao cubo, certo? Isso aqui que seria o volume. Por isso, é como se fossem três dilatações lineares. Dilatou linearmente nessa direção, nessa daqui e nessa daqui, nas três. Aí vai me dar um trabalho danado se eu chegar aqui e falar assim, nossa, eu vou ter que calcular uma, calcular a outra e multiplicar. Vai dar certo? Vai. Mas vai dar trabalho, né? Então a gente já tem a fórmulazinha já montada aqui para isso, ok? Então, eu não posso esquecer que se ele está perguntando isso, não, né? Qual é a variação do volume? Ah, mas ele falou que é o ferro. E quando eu for lá na tabela, né? For lá na tabela, a tabela vai estar mostrando o quê? Que o ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. Esse é o alfa. Olha que bacana, é o alfa. Primeira vez que eu tenho que ir lá na tabela, né? É o alfa. Então quer dizer que o alfa do ferro, né? Opa. O alfa do ferro. Olha que bagunça. Que o alfa do ferro, agora voltou a funcionar. Que o alfa aqui, ó, do ferro, ele é, de acordo com a tabela, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, dessa vez, foi um pouquinho diferente. Ele já falou que o material é ferro, está aqui no gráfico. Eu corri lá na tabela, anotei esse valor, e eu não posso esquecer, então, que, na verdade, antes de jogar na fórmula, eu tenho que multiplicar por 3. Geralmente, o maior índice de erro é nisso aí, ó. Esquece, corre na tabela. Raro a tabela já te dá o alfa, né? O gama, né? Ele te dá sempre o alfa, né? Nunca te dá o gama. Aí você tem que pegar o alfa, tá aqui, e multiplicar por 3, porque é volume. Então, terminando a minha fórmulazinha aqui, ficou faltando só a variação de temperatura, que inclusive eu já identifiquei aqui, certo? Então, eu tenho comprimento inicial, o alfa eu tenho como, né, tirar daqui, o meu gama, né? O meu gama, na verdade, ele é 3, né? 3 vezes o meu alfa, ou seja, 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, a unidade é absolutamente a mesma, elevada a menos 1. Ótimo. Bem, preciso de mais nada, né? Não preciso de mais nada. Então, vou aplicar a fórmulazinha agora. Minha variação do volume, volume inicial, gama, vezes a variação de temperatura. Então, minha variação de volume, não faço ideia, é o que eu estou querendo descobrir. Volume inicial, 5,002. Meu gama, na verdade, é 3 vezes isso aqui. Mas eu vou colocar o valor aqui, né? 3,6 vezes 10 a menos 5, ok? Vezes a variação de temperatura, que foi 500. Vou fazer essa continha toda aqui. Vai sobrar uma potênciazinha de 10 aí. Ok? Essa potência de 10. Então vai ficar 5,002, que multiplica 3,6, que multiplica os 500. Então, se eu fizer essa continha toda aí, vai dar 9.003,6. Só que eu não mexi na potência de 10, não, tá? Não mexi na potência de 10, não. Vezes 10 a menos 5. Isso tudo ainda está em milímetros cúbicos. Vamos melhorar essa potência de 10? Vamos tirar essa potência de 10 aqui. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2,
menos 1, para zerar, vai ficar 0,09. Esse aqui foi a variação do volume. Andei 5 casas aí, ok? Então, essa aqui é a minha variação de volume. Bem, a primeira coisa que perguntou aqui foi isso, então, qual que é a variação de volume? 0,09 milímetros cúbicos, que eu não posso esquecer, ok? Então tá aí. Bem, aí a outra coisa que ele pergunta, bem simples, que seria a questão do volume final. Bem, ele aumentou 0, ele tinha um volume inicial, né, como foi colocado lá, de 5,002 milímetros cúbicos. Ele teve um aumento de 0,09 milímetros cúbicos. Então, o volume final dele é só, na verdade, somar isso aí, né? Então, vai ficar 5,0,11. 5,011 milímetros cúbicos. Esse aí, na verdade, é o volume final. Menos, perdão, menos. É um resfriamento. Ó, muita atenção, hein? Ó, muita atenção. É um resfriamento, ok? Então, se é um resfriamento, é menos. Então, vai ficar 4,993, né, milímetros cúbicos. Então, tá aí a minha segunda resposta, né? Letra B. Tranquilos? Aqui foi minha letra A. Então tá aí, beleza? Dúvidas vai ficar para live, né? Então fechou aí. A única coisa que eu fiz foi calcular a dilatação volumétrica e subtrair aqui no final, porque eu comecei com valor superior, né? E como eu sofri um resfriamento, finalizei aqui, né, com um comprimento menor, né? Eu diminuí a distância entre as moléculas, um pouco menor aqui, que foi justamente esse comprimento aqui, ok? Bem, agora vamos para a atividade, para a última atividade, tá? Que é uma atividade referente a volume, volume aparente, essa coisa toda, ok? Que é uma das questõezinhas quando querem complicar um pouquinho mais e tal, é o que eles costumam cobrar, certinho? Então, tá aí a última que, de acordo com a atividade que eu passei para vocês na plataforma, né, ela tá como questão 7, tá? Adaptada, que a questão original, na verdade, é a questão 6. Beleza, então vamos lá. O coeficiente de dilatação volumétrico do petróleo, olha que bacana. Ele já forneceu. Opa, eu sempre esqueço isso aqui. Ele já forneceu o gama. Ele já falou que, opa, é o coeficiente de dilatação volumétrico do petróleo. Olha só, 0,9 vezes 10 a menos 3, né? Um 3 legível, né, galera? Menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. Então, tá aí, já deu essa informaçãozinha aí, tá? Já deu. Geralmente ele é menor, né? Porque ele é 3 vezes maior que o. Ele é maior, perdão. Ele é 3 vezes maior que o alfa, né? Então, geralmente a potênciazinha de 10 dele é menos 4, menos 3. Então, desconfia disso aí também. Leu muito rápido aí, atenção. Viu que o coeficiente, geralmente quando é alfa, é 10 a 5, 10 a menos 6, 10 a menos 5, tá? Então tá aí, um recipiente completamente cheio. Quando ele fala completamente cheio, ele está falando que o volume do recipiente é igual ao volume inicial do que foi colocado lá. Ué. Então vai ser o volume do petróleo, volume inicial do petróleo. Então contém 3 litros. Então eu já sei que 3 litros. Esse é o volume inicial, porque está completamente cheio, está prestes a derramar. Então contém 3 litros de petróleo e sofre uma variação de temperatura. Ele já falou que é uma variação de temperatura, não falou que é a temperatura inicial. Ele falou, já deu a dica, já falou, é uma variação de temperatura de 50 graus Celsius.
ok? Sabendo que o volume extravasado de óleo, de petróleo, né, corresponde a extravasado. Extravasado é um volume de 115 milímetros. Pô, falou de litro antes, agora já falou de milímetros, eu vou ter que mexer nisso aí. Determine a variação do volume do recipiente. Mas primeiro, que volume é esse aqui? Extravasado. Extravasado. Bem, vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar, eu vou usar minha aguinha aqui mesmo, do lado. Não é o caso. Eu vou imaginar que tivesse totalmente cheio. Totalmente, esse copo tivesse completamente cheio, como ele disse lá no enunciado. Totalmente cheio aqui. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma tendência, muita atenção nisso, eu tenho uma tendência em que aquecer o copo, vidro especial, tá? Aquecer o copo, tá na borda, que prestes a derramar. Aquecer o recipiente, eu vou aquecer o recipiente, vou aquecer o líquido que está lá dentro e vai derramar. Ótimo. Esse que vai derramar é o quanto o líquido dilatou? Olha que perguntinha maldosa. Então, eu aqueci o sistema é recipiente mais líquido lá dentro. Tá, meu copo está meio vazio, né? Mas, imagine ele lotado aqui, prestes a derramar. Eu aqueci, ele derrama. Que é o que está falando. Ah, o volume extravasado, o volume que derramou. Esse é o volume de dilatação do líquido? Essa foi a dilatação do líquido? Nossa tendência, às vezes, é até responder sim. Não. Te digo que não. Não por quê? Vão na ordem. Eu aqueci o recipiente. O recipiente também dilata. Então, o recipiente dilatou. Vamos pensar separado? Se você pensar que primeiro eu sei que o calor vai ser transferido para o recipiente e já começa a aquecer o recipiente junto com a água, com o líquido que está lá dentro, né? No caso lá o petróleo. Mas vamos pensar por etapa? Vamos imaginar que eu vou aquecer primeiro o líquido, depois o primeiro recipiente, perdão, depois o líquido. Quando eu aqueço o recipiente, já até falei isso em sala de aula, eu aumento o volume dele. Então, se está quase derramando, está aqui na borda, quase derramando, a princípio o que, que ia acontecer? Meu copo aumentou de tamanho porque ele foi aquecido, então o líquido ia baixar um pouquinho. O copo ficou mais largo. Então o nível do líquido aqui abaixaria um pouquinho. Beleza? Ótimo. Mas derramou, Carlos? Então tá, ótimo. Então quer dizer que agora vamos pensar no líquido dilatando? O líquido dilatou, ocupou esse novo tamanho do copo, beleza? Esse novo tamanho do copo, mas ainda ele dilatou mais do que isso, ele dilatou mais do que o recipiente. Se ele dilatou mais que o recipiente, então ele derramou. Beleza? Derramou. Então, esse que derramou é mais do que o líquido dilatou, porque ele ocupou o novo tamanho do copo e ainda derramou. Então, eu vou chamar esse volume que, né, tende a nos enganar aí, vou chamar esse volume que derramou, que extravasou, eu vou chamar esse volume de volume aparente, ok? Então, vou chamar esse aqui de volume aparente. Então, essa aí foi justamente a variação do volume. Variação do volume aparente. Eu vou entender isso melhor. Então, o aparente é 115 milímetros. Vamos resolver o que a gente vai fazer da nossa vida aqui, né? Se é só trabalhar com milímetro ou só trabalhar com litro. Eu acho que vai facilitar um pouco a nossa vida se trabalharmos só com milímetros. Então, vamos colocar aqui 3.000 milímetros no lugar dos meus 3 litros. Né? Andei 3 casas aqui. Ótimo. Vamos pegar um raciocínio aqui, que é o seguinte. Qual é a variação de volume total, ou, como chamamos lá no material, variação do volume real? O que de fato aconteceu? Bem, o que de fato aconteceu foi o quê? Uma variação do recipiente. O recipiente, o copo, né, que eu dei o exemplo aqui, ele dilatou. Só que mesmo assim extrapolou, derramou. Então, eu vou chamar esse que derramou, que eu sei que não é o real, né? Porque ele está só tentando me enganar aí. Eu vou chamar ele de aparente. E o bom é que eu já sei quem é esse aparente. Eu já sei quem que é esse cara aparente. Então, voltando lá que é informação demais, né? Ele deu o coeficiente já volumétrico do petróleo, não precisa se preocupar. Um recipiente completamente cheio, já deu o volume inicial, então, né? O volume inicial de quem?
tanto do recipiente quanto do petróleo, tá certo? E sofre uma variação de temperatura 50, já falou a variação total. Sabendo que o volume extravasado que derramou de petróleo corresponde a 115 ml, determina a variação de volume do recipiente. Eu preciso saber qual que é a variação do volume do recipiente. Eu sei, vamos lá no recipiente. Eu sei qual é a variação do volume do recipiente, é o volume inicial do recipiente que eu tenho, o coeficiente do recipiente, o gama, tá? Vezes a variação de temperatura. Beleza? Beleza. Tá, mas olha só. Imagine bem, eu tenho condições de... esse aqui eu já tenho, ó, que beleza, esse aqui eu já tenho. Então, eu já tenho essa variaçãozinha aqui, ó. Mas vamos calcular quanto que o líquido, o petróleo, dilatou. Quanto que ele realmente dilatou. Aí já fica, quando eu falo quanto que ele realmente dilatou, aí eu já estou falando desse cara aqui, ó, né? O real. Então, vamos lá. Ele seria variação do volume do petróleo, a real. Volume inicial do petróleo, que é o mesmo do recipiente lá, vezes o coeficiente do petróleo, que beleza, eu já tenho o coeficiente do petróleo, vezes a variação de temperatura, que eu também tenho. Então, vamos organizar esse negócio aí. Primeiro passo, tá mais fácil de calcular aqui. Primeiro passo, eu vou calcular qual é a dilatação real. Real. Então, vai ficar variação do volume, é o volume inicial, 3.000, que é o do petróleo, vezes o coeficiente que já está do jeito que eu quero, 0,9, vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura, que é 50. Beleza? Bem, fazendo essa continha toda aqui, eu posso até simplificar aqui, sabe o quê? Olha só, eu tenho 3 zeros aqui, ó. E tenho esse 10 a menos 3. Então, posso cortar. Eu quero só saber quanto que é 3 vezes 0,9 vezes 50. Beleza? Então, fazendo essa continha rápida aí, eu vou achar, né, 0,9 vezes 3 vezes 50, que vai dar os 135. 135 o quê? Meu Deus, o que que Deus? O que que é 135 milímetros? 135 milímetros. Esse aqui é a dilatação real. Real. Acho que já morreu o exercício, né? 135 ml. Esse aqui é a dilatação real. Eu vou voltar lá no meu raciocínio, né? Vou voltar no meu raciocínio. Eu falei que o real era 135, o que extrapolou foi 115 ml, e aqui é o real. O real foi que eu acabei de calcular, 135 ml. Então, o segundo passo aí vai ser só aquilo ali, né? O segundo passo é só finalizar aquela continha de nada ali. Então, minha variação de volume é a real, a total, 135 ml. A dilatação do recipiente, que é o que ele está querendo, né? Qual foi a variação do volume do recipiente. Então, deixa aí, variação do volume do recipiente. Reci, né? Para lembrar aqui. Mais a dilatação que me engana. Muita atenção. 115 ml. Então, fechou. Qual que é o meu resultado? Passo 115 para lá. Variação do meu volume do recipiente vai ser o 135 menos 115. Então, quer dizer que o recipiente aí, que eu estava esquecendo de considerar, só ele, brincando aí, né, dilatou 20 ml. Tranquilos? Bem, galera, isso aí encerra o conteúdo relativo à dilatação. Ok? Encerra o conteúdo, mas tem a live da próxima semana, da próxima aula, perdão, para tirar essas dúvidas e se precisar resolver os outros exercícios, né, que eu selecionei, resolveremos. Tranquilos? No mais, um grande abraço a todos.